Olá, time! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Pílula de Kotlin da Xicoria Labs. Hoje nós vamos aprender como podemos usar Observers, Live Data e o próprio ViewModel para manipular elementos da interface gráfica do aplicativo, da nossa interface de usuário. Nós vamos dar continuidade no app de GhibliLib, nosso cliente de acesso à API do Estúdio Ghibli. E se você ainda não baixou o código-fonte, vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, mais ou menos, o link para o repositório no GitHub. Então entra lá, baixa o código-fonte e se divirta. Vamos lá. Veja aqui que eu estou com o emulador aberto e ele está no modo avião, de maneira que ele não consegue acessar os dados da API. Nosso aplicativo está tentando carregar, a barrinha de progresso está sendo exibida, mas ele não consegue concluir a atividade, ele não dá nenhuma mensagem de erro aqui para o usuário. O que nós queremos fazer nessa sessão é fazer com que ele mostre a barrinha de progresso, carregue os dados e oculte a barrinha de progresso, ou que ele oculte a barrinha de progresso e retorne uma mensagem de erro aqui na parte de baixo, usando aquela ferramenta do snack bar. E ao invés de fazer esses comportamentos, ao invés de programar esses comportamentos na activity principal, nós vamos criar variáveis, criar parâmetros criar atributos dentro do ViewModel, observar esses atributos e a partir da mudança dos valores desses atributos nós vamos exibir ou ocultar esses elementos aqui. Vamos lá então? Eu vou abrir aqui o nosso Android Studio para a gente começar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um atributo do tipo Boolean, que vai dizer se a gente tem ou não que mostrar a nossa Progress Bar. Vamos usar a mesma técnica que nós usamos para a lista de filmes, né? Que é criar um campo que fica oculto. Vou colocar como show só Progress Bar. Progress Bar. E vai ser um parâmetro do tipo Mutable Live Data. Mutable Live Data do tipo Boolean. E aqui eu já inicializo ele. Ele vai ser inicializado com valor falso, que é padrão, né? Que é o que a gente quer. E agora a gente vai criar o atributo que é publicamente visível. Igual Progress Bar. Vai ser um atributo do tipo Live Data, especificamente do tipo Boolean. E agora nós criamos um getter aqui para ele, que esse getter aponta para aquele atributo de fundo ali, que é o nosso atributo fechado. Beleza. E agora nós vamos criar também um string, um campo de texto para a mensagem do snack bar. E vai funcionar da seguinte maneira: se esse campo não for nulo, ele vai mostrar a mensagem. Então, para criar esse campo, seguimos a mesma técnica. Private val underline snack bar, que é o nosso campo de fundo aqui. Vai ser um Mutable Live Data. E o tipo dele vai ser um string, só com um string nulável. Atenção aqui. E agora, para recuperar esse dado, faltou abrir e fechar parênteses aqui, né? E para tornar ele publicamente disponível, mesma coisa. Val snack bar. Também aponta para um parâmetro do tipo, é um atributo do tipo live data, string nulável, né, com o nosso ponto de interrogação aqui no final, e um getter que aponta para o campo de fundo ali. Legal. Dando continuidade aqui, agora nós vamos modificar o nosso método launchDataLoad. Isso aqui é uma função do tipo suspendLambda. Se você nunca viu uma função suspendLambda, eu vou colocar aqui em cima um vídeo que fala um pouquinho sobre essas funções, e elas são muito interessantes quando nós temos que fazer tarefas que são muito repetitivas. Por exemplo, mostre uma barra de progresso, execute alguma coisa, oculte a barra de progresso, que é exatamente o que nós queremos fazer aqui. Então, entrando aqui no corpo da nossa função, veja que nós temos nós podemos chamar alguma coisa antes, executar o nosso bloco que é passado como parâmetro e executar alguma coisa depois. E é exatamente isso que nós vamos usar agora. A primeira coisa que ele vai querer fazer aqui é mudar o nosso valor da Progress Bar, né? Nossa variável Progress Bar, acessando o velho, e nós vamos atribuir o valor true para ela, para que mostre a barra de progresso. E depois de executar o nosso bloco de código, nós queremos ocultar a nossa Progress Bar. Beleza. Veja que agora isso aqui essa função não precisa saber se está sendo uma chamada API, se está sendo algum processamento na CPU, nada.
ela simplesmente sabe que vai executar um bloco de código ali dentro e antes ele vai mostrar a progress bar e depois vai ocultar. Beleza. Mas a gente precisa deixar isso aqui um pouquinho mais robusto, porque essa chamada aqui está muito propensa a erros, né? Porque afinal a gente está chamando, fazendo um acesso a uma API externa. Então nós vamos começar a criar um bloco try-catch aqui dentro, né? Então, try, abre a chave aqui, e o que ele vai tentar? Nós vamos tentar essas duas operações. Mostrar a barra de progresso e chamar o nosso bloco de código. Lembrando que esse bloco é o bloco passado como parâmetro aqui, né? Nós vamos colocar o nosso catch aqui. Colocar um catch aqui, pegar alguma exceção. Aqui dentro a gente pode fazer o tratamento da exceção. E o que nós queremos fazer, pensando no cenário que eu fiz a requisição, mas a requisição falhou, eu preciso que minha barrinha de progresso seja ocultada novamente. Ela não pode ficar lá rodando para sempre como estava acontecendo. Então a gente vai colocar um bloco final aqui, né? Que simplesmente significa uma tarefa, né? Um comando que tem que ser executado independente do que aconteça. Tenha sucesso na requisição no nosso bloco try ou não. Então agora sim, o nosso método está interessante aqui. Vamos só repassar. Quando essa função for chamada, ela vai definir a progress bar como visível e vai executar o nosso código aqui, nossa função aqui. Depois ele vai tentar, se tiver um erro, ele vai tratar a exceção e, independente do que aconteça, ele vai definir o valor false para a nossa barra de progresso, ou seja, ele vai ocultar a barra de progresso, não interessa o que aconteça. Aqui no nosso bloco catch, só para não ficar esquisito, né, um comentário perdido, eu vou indicar que ele grave num log de erro. Então vem aqui log E, usa o atalho do próprio Android Studio, e nós dizemos que ocorreu um erro. Ocorreu um erro. E o nosso tag vai ser o mesmo tag que a gente está usando, libg. Beleza. Então nossa função launch data load já está bem interessante. Eu vou colocar aqui um detalhezinho visual, só para ficar mais fácil de chegar. Vou colocar um delay de 1000 milissegundos, um delay de 1 segundo, para ficar mais visível na hora da execução. Isso aqui pode executar muito rápido e nem mesmo ficar visível. É só um aspecto visual mesmo. Beleza. Então acho que aqui de início, aqui no nosso ViewModel, era isso. Vamos lá para a atividade principal e agora nós vamos realmente utilizar esse parâmetro, utilizar esse atributo progress bar que nós criamos ali. A primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar todas as chamadas ao progress bar que nós tínhamos aqui, os métodos que manipulavam a barrinha de progresso diretamente na atividade principal. Beleza. E agora nós vamos criar um observer para aquele parâmetro. Lembra que quando a gente trabalha com live data, é possível observar esses dados e ter comportamentos que acontecem, que são acionados cada vez que esses dados são modificados. Então, nós vamos fazer exatamente isso. Eu começo aqui chamando o meu ViewModel, nosso parâmetro progressBar e observe. Agora nós dizemos quem é o dono, quem que é o dono, né? Quem que vai observar é o this, é a própria atividade aqui. E agora nós vamos dizer qual que é o comportamento. Veja que ele está sugerindo aqui um it, né? O it como um boolean. Eu vou colocar vou renomear o parâmetro para ele ficar mais comunicativo. Vou colocar como show progressBar. Fazer aqui a flechinha do lambda. E legal. Agora o que nós queremos fazer? Se o show progressBar for verdadeiro, né? Nós queremos que o nosso objeto progressBar aqui dentro, né, tenha visibilidade modificada para view.visible. Se não, nós queremos que a visibilidade do progressBar seja view.gone. O que isso quer dizer? Se for verdadeiro, mostra progressBar. Se for falso, deixe ele oculto. Beleza. Vou só colocar as chaves aqui para ficar mais claro o código, né?
Beleza, acho que assim fica mais fácil de entender. Legal, então o nosso Observer para Progress Bar já está pronto. Agora nós vamos voltar lá no nosso ViewModel e implementar os métodos do Snack Bar, as atividades do Snack Bar. Então o que vai acontecer aqui? Nós temos dentro da nossa função getAllFilms, né, a função que acessa o repositório e carrega os dados, nós temos aqui o tratamento do erro, né, o erro específico que nós criamos, o erro customizado, que é lançado caso tenha uma falha ao carregar os filmes. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso atributo snackbar, nós vamos dizer que o texto, atribuir a mensagem de erro, a mensagem do erro, ao texto do snackbar. Então o snackbar.value igual a recebe o error.message. Veja só, lembra que eu falei lá atrás que inicialmente essa string era nula, a gente ia observar quando ele mudasse de valor? Então é exatamente isso que nós estamos fazendo. A string era nula e agora ele recebe o valor, recebe a mensagem que veio junto com esse erro que foi lançado quando tentou carregar os dados. Beleza. Mas a gente precisa fazer mais uma coisinha aqui. A gente precisa criar um método, que é um membro aqui, que vai resetar o snackbar. Então, vai ser uma função pública, né? Que eu vou chamar de onSnackBarShown. Quando o snackbar for mostrado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o nosso parâmetro, nosso atributo snackbar, vou entrar no valor dele e vou colocar como nulo. Beleza. Então, cada vez que eu invocar o snackbar, eu vou chamar também esse método que vai zerar o valor do texto dele, esperando um próximo erro. E agora, acho que a nossa última tarefa aqui é colocar um observer para o snackbar. Então, vamos lá, mviewModel.snackbar.observe. O dono, né, é a própria atividade. E agora nós vamos começar o nosso bloco aqui. Aqui tem um detalhe. Eu vou colocar também vou mudar o nome aqui do parâmetro, né, dentro do Lambda, porque it não comunica muita coisa. Vou colocar como snackbar text. Beleza. Agora o que a gente quer fazer? Eu quero mostrar o snackbar somente se o texto não for nulo. Então, se o snackbar text não for nulo, então eu faço aqui uma safe call. Eu vou usar o let para mandar ele executar alguma coisa. Agora eu posso colocar o meu bloco de código aqui dentro desse... Posso colocar a minha função desejada aqui dentro dessa chave. Então, eu vou criar o snackbar. Snackbar.make para criar um novo snackbar. E a sintaxe... Acho que eu tenho que importar isso aqui, não importa. E a sintaxe aqui é o seguinte, eu vou indicar primeiro a minha view, no caso, eu estou usando view binding, então é o binding.root, para mostrar de onde isso veio vem aqui do nosso layout principal, do nosso layout da página, né? Eu vou colocar a mensagem, né, que no caso é o snackbar text, e eu vou definir uma duração para essa exibição, vou colocar long, para que ele fique tempo suficiente na tela. E no final aqui, a gente chama o show, para ele mostrar. Reparem que é muito similar ao toast, a um toast. A diferença é que ao invés de passar o contexto, nós passamos o layout, né, a visualização. E agora no final, depois de mostrar, eu chamo o nosso método onSnackBarShown, para zerar o nosso texto do snackbar. Legal, gente, eu acho que era isso. Podemos rodar o aplicativo aqui e ver se está funcionando. Ó, veja que ele já deu certo aqui. Ele inicializou no modo avião, ele tentou carregar e mostrou a mensagem de erro ali embaixo no toast, no snackbar. Agora eu vou tirar do modo avião. Vou tirar o emulador do modo avião. E vou rodar novamente o nosso aplicativo. Mostrou a barrinha de progresso. E depois de um atrasozinho de 1 segundo, ele carregou corretamente os nossos dados. Bem, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Essa é uma maneira muito interessante de alterar, de controlar a nossa
interface gráfica, na nossa interface do usuário. Essa maneira de trabalhar reduz o acoplamento do código, diminui as responsabilidades da activity principal e deixa o nosso código muito mais coeso e muito mais flexível. Então, obrigado por compartilhar, obrigado por assistir, e nós nos vemos na próxima Pílula de Kotlin ou na próxima live de código aqui da Chicória Labs. Um grande abraço e ótimos estudos para todos e para todas.